Dando início ao nosso período de debates, eu gostaria de pedir àqueles que gostariam de fazer alguma pergunta aos participantes da mesa, que pudessem fazer um sinal com sua mão e alguém do arquivo vai levar um microfone. Eu peço também que se identifiquem e que, se for o caso de terem alguma pergunta dirigida especialmente a um dos participantes, que já indiquem a quem. Boa tarde, meu nome é Gabriela, eu sou funcionária do arquivo do IEB, mais especificamente trabalho no atendimento ao pesquisador, dos pesquisadores. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas elas têm relação, de certa forma, umas com as outras. Eu vou fazer uma pergunta para a Beth, ela vai me matar aqui, sair daqui, porque é uma pergunta meio difícil de responder. Beth, que dica você daria à pessoa que está adentrando no universo da organização dos fundos pessoais, para que essa pessoa consiga separar o trabalho técnico do envolvimento emocional? Eu sei que eu nem quis responder isso, se eu não souber, não tem problema. Oi? E o que você, sim, resumindo a pergunta, né? O que você acha que ajudaria a pessoa a ser mais eficiente no trabalho e não se perder no deslumbramento em relação aos documentos daquela personalidade? Porque muitas vezes, algumas vezes quem adentra na área da arquivologia, às vezes veio de outras áreas, das humanidades, da história, e já tem muitas vezes um envolvimento prévio com aquele assunto ou com aquela personalidade. Não sempre, mas algumas vezes isso acontece. Aí eu queria fazer uma pergunta para o professor Paolo também. Quando a gente pensa, que eu sou das humanidades, mas não sou da ciência política, não manjo nada de ciência política, quando a gente pensa em ciência política, a gente já pensa em ciência, a gente já pensa em história, talvez em história, o estudo das instituições, Aí eu queria saber se dentro do seu estudo, ou dentro de estudos dos seus pares, nesse estudo das eleições e do voto, como que fica o estudo dos movimentos sociais marginais, vamos dizer assim, ou os movimentos, não marginais, mas que estão fora da grande política, que estão fora das instituições, movimentos, por exemplo, por ampliação do sufrágio, movimentos negros, movimentos operários, movimentos de mulheres, porque a gente sabe que no começo do sufrágio isso era bem restrito, restrito à renda e diversos outros critérios, Então, se isso se isso passa pela sua pesquisa também. E por último, duas perguntas para a professora Sônia. Eu queria que ela explicasse um pouquinho melhor só como funcionam os convênios com as instituições, os movimentos sociais, se são acervos abertos, se eles continuam sendo alimentados, se tem um fluxo documental que continua chegando enquanto esses convênios são renovados, E outra pergunta é se existem documentos ou conjuntos documentais dentro do que vocês têm lá nos acervos sobre a história das mulheres e do feminismo. Vamos começar ao contrário. Vou pedir para a Sônia, depois o Paulo e depois a Beth. Obrigada, Gabriela. Bom, os convênios... Bom, primeiro, a primeira condição que a gente tem no CDEM para receber um acervo, mas eu preferencio, para mim nem saber, é que o acervo tem que ser aberto, completamente aberto. Só há restrição se for alguma questão, alguma coisa assim, mas nesse sentido mesmo, não costuma haver
restrição. Como o acervo é de propriedade da Unesp, a gente não coloca restrição nenhuma. Eu nem tenho dessa maneira, nem acho que deveria receber um acervo que tenha restrição ao seu acesso. Não faz muito sentido, ainda mais que ele é um acervo privado que está vindo de fora. Em relação aos convênios, uma das condições é que não haja restrição, salvo segurança nacional, por exemplo, né? O que é uma coisa bem complicada, que vai ferir muito, uma questão de legislação ali envolvida. Então, todos os acervos que entram por convênio estão abertos. Na prática, os convênios são muito antigos, eles têm mais de 20 anos. Existem 3 principais convênios ali. O Instituto Astrogil Pereira e o SEMAP, como eu disse, são 2 instituições que a razão de ser delas é constituir acervo. Contudo, elas precisaram viabilizar de uma outra forma e por isso fizeram convênio com a Unesp para guarda e disponibilização de acervo. Boa parte desse motivo é porque pessoas vinculadas a essas instituições são professores da Unesp também, então facilita bastante o trânsito nesse sentido. Sim, eles continuam proativos na constituição de acervo, eles continuam captando acervos, documentos e aumentando o seu próprio acervo, que está depositado, não está realmente em um local próprio. Para isso, na política estabelecida para a aquisição de acervos, houve um item dizendo que eles têm que passar pelos mesmos procedimentos junto que os demais acervos para incorporação dentro do CEDEM. Significa que o CEDEM, ele tem, ou a Unesp, ele tem autonomia para dizer o que pode ser recebido ou não por determinada instituição? Não, isso daí é por conta deles. Mas sim, ele faz uma análise técnica para resguardo da sua própria constituição de acervo, para garantir que não entra documentação contaminada. Você tem que ter capacidade de guarda, né? Você tem que ter local para guardar, espaço físico, propriamente tudo isso tem que ser analisado, tem que se alinhar ao conjunto que tem ali, tem que tomar cuidado com a duplicidade material, então tudo isso é verificável. Antes da política, era um fluxo contínuo de entrada de documentação, né? Não tinha muitas perguntas, nem porquê, nem como, nem onde. Após o estabelecimento dessa política, tudo é aprovado dentro do Conselho Consultivo, para que isso aconteça. Tinha mais algum item que eu não lembro, tinha mais alguma pergunta nisso? Não. O outro é sobre a história das mulheres e feminismo. Não é um dos temas contemplados, não é uma das linhas de atuação do CEDEM. Contudo, como eu já trabalhei com história das mulheres e com feminismo, eu enxergo naquela documentação possibilidade de pesquisa e possibilidade forte, né? Eu sempre conto essa história. Um dos acervos recentes que a gente adquiriu, aliás, o último acervo adquirido antes do estabelecimento de política foi a doação da Clarice Herzog, de uma coleção que não é uma coleção, não é o arquivo pessoal do marido, não é o arquivo pessoal dela, mas é material que ela coletou sobre o evento em si, sobre o assassinato do Herzog, tanto que a gente teve bastante dificuldade para nomear essa coleção, porque o nome é muito significativo, acabou sendo coleção do lado, porque a gente achou que não era de bom tom dizer coleção do assassinato, na repercussão do assassinato de Vladimir Herzog, né, seria um pouco mais complicado. Mas eu enxergo nessa coleção, por exemplo, se eu fosse trabalhar enquanto historiadora, que é a minha formação, eu trabalharia como símbolo de resistência feminina a um estado de exceção, a ditadura militar. O que ela fez foi, naquelas condições piores possíveis, não se calar diante da morte do seu marido. E a constituição do acervo não é um documento ou outro documento, é o conjunto inteiro que revela essa resistência. Então eu enxergo possibilidade de pesquisa, mas não é uma linha de atuação específica do CEDEM, que queria um acervo sobre movimento feminista, por exemplo. Obrigado pela pergunta. Tentar entender
fundo, o que é o eleitor significa também entender o eleitor mais organizado, que se movimenta em grupos, etc, etc. Né? Acho que um dos elementos cruciais durante a análise da história do voto, por exemplo, que é isso que estou focando, né, ultimamente, é essa tentativa de reformar as instituições. Né? Aí entra em cena a história do voto, história não tanto das reformas eleitorais em si, algo bem específico, né? Mas também quem é o eleitor. Então o eleitor não é um sujeito com direitos, mas é um sujeito ao qual se conferem direitos. Então entra em cena aí, por exemplo, o papel da mulher. Né? E a versão, digamos assim, do cientista político não é tanto saber quando ou como isso aconteceu, mas por quê. Né? Então, uma pesquisa que a gente está fazendo agora sobre o Código Eleitoral de 32 é tentar responder à pergunta por que eu voto as mulheres em 32. Né? E o que me parece, por exemplo, há muitos estudos sobre isso, né, na historiografia da luta, da conquista, não apenas Berta Luz, mas tantas outras, né? Porém, há uma dificuldade, não sei porquê, em responder à pergunta do porquê. Né? E aí a gente traz uma resposta mais presente na literatura internacional do que o fato, no fundo, o voto da mulher é um voto conservador. Né? Não é um voto revolucionário, não é um voto que mudava o status quo. Era um voto controlado pelos homens, pelo marido, enfim. Isso me permite explicar um pouquinho a história do voto, a história do que é o eleitor, né, da construção da identidade do eleitor. Né. É claro que isso deveria ser expandido para outros aspectos, não apenas a mulher, mas movimentos negros de protesto, sobretudo nas capitais, nas grandes capitais, mas não apenas São Paulo e Rio de Janeiro. Né. Infelizmente, muita história é a história de São Paulo e de Rio de Janeiro. Né? Quando, na verdade, nós temos movimentos e tentativas de organização do eleitorado num contexto contra a oligarquia que se dá também em cidades do Nordeste. Né? Talvez a história replica o modelo republicano. Né? Cada um, o historiador do Nordeste fica lá, a gente fica meio perdido aqui. Né? Eu fico perdido tentando caçar contribuições, né, de hoje em dia. Bom, a pergunta ela é instigante, eu acho que ela tem milhares de respostas possíveis, mas eu acho que é muito complicado ter essa transmissão do pesquisador que vai para dentro do arquivo sem deixar que o pesquisador interfira no arquivo, no sentido de, e a gente vê isso na pele, não só, vou falar da minha casa, porque eu prefiro ficar contando o dedo dos outros, mas assim, a gente vê por aí arquivos que são reflexo da pesquisa de uma pessoa que estava ali e interferiu. E aí acontece isso que a professora falou, que a pessoa separa as joias da coroa. Então, em determinado momento, as fotos são trabalhadas, ou então, porque isso aqui é publicado, é menos importante que a carta manuscrita, né? Então, para você não se apaixonar e ficar enlouquecido por determinados conjuntos específicos e por determinados titulares, eu convido as pessoas a fazerem um exercício dentro da reserva técnica, porque é uma coisa que depois de 5 anos sendo coordenadora do arquivo, eu sinto lhes dizendo que eu já perdi a paciência, porque a pessoa chega e ela fala assim, eu quero tudo do Mário de Andrade. A gente fala assim, olha, tem 40 mil documentos. Não, mas vocês estão escondendo que não sei o quê, porque eu quero aquela carta. Fica fazendo uma elucubração de uma coisa que não existe. É o inverso que a professora estava alertando a gente. E
que eu estava tentando alertar na minha fala também. O arquivo não fala e ele não é a gente não pode fazer uma suprainterpretação. É a partir de uma leitura do arquivo, claro, nenhuma leitura é inocente, mas você tem que tentar ser o mais isento possível. E fazer isso é muito fácil quando você tem milhares de quilômetros de documentos para organizar. Então é um exercício muito fácil, né? Quando as pessoas, inclusive na minha equipe, quando as pessoas falam assim pra mim, mas esse documento, nossa, esse documento é tão maravilhoso, aí eu falo assim, filhinho, vem cá. A gente entra lá e fala assim, agora dá uma voltinha aqui. Você já pensou a gente ficar olhando cada vez e chorar? Tudo bem, nas 3 primeiras vezes tudo bem. Mas depois, é triste, mas assim, você tem muita gente para atender, você é uma instituição pública, você tem que dar um trabalho, você tem que servir de exemplo, dar um trabalho de excelência e você tem que ter um standard. Nós vamos classificar isso em tanto tempo e atender os pesquisadores. E você tem que tomar cuidado também com uma coisa que acontece direto, e a gente não pode falar os nomes, a gente pode falar o milagre, né? Não pode falar o santo, mas as pessoas às vezes elas viram viúvas ou viúvos da pessoa que está lá, e ou elas fazem uma superinterpretação, censurando aquilo que está lá, ou então elas querem fazer uma justiça póstuma. Vou contar um exemplo, não vou contar o santo, vou contar o milagre. Chega diretor de cinema. Gente, depois que eu comecei a trabalhar com arquivo, eu achei que trabalhar em arquivo era difícil, mas diretor de cinema, porque às vezes quando vai uma equipe de cinema lá dentro, primeiro a gente tem que ter um controle, porque o cara quer entrar e tem super reservado, não sei o que, quer fotografar tudo, quer tirar tudo do lugar, não sei o que. Vamos abrir tudo no chão? Não vai abrir tudo no chão. Calma, filho. O chão tá sujo, não sei qual página por página, enfim. Aí a pessoa fala assim pra você, nossa, mas olha isso daqui que eu descobri, porque eu ouvi fulano contar pra ciclano, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Agora nós vamos contar a verdade. Porque a história foi assim, assim, assada. Eu falo, mas cadê o documento? Não, porque nós estamos fazendo uma pesquisa, que não sei o quê, porque na verdade não está aqui, porque foi suprimido, lá, lá, lá. E aí o diretor do filme vira um viúvo do titular do filme que ele está querendo fazer uma homenagem. Não tem problema fazer uma homenagem, você também pode fazer a sua interpretação. Então, quando tem esses conjuntos, essas que a gente fala de joias da coroa, se você é apaixonado pela joia da coroa, ou se você é apaixonado pelo cara que você estuda, faz um exercício, você está do outro lado do balcão, faz um exercício de quem está desse lado do balcão, que são zilhões de documentos para descrever um nome, né? São milhares de informações e essa tal informação, nenhuma, não tem verdades absolutas ali, elas são fragmentares e eu acho que é como caleidoscópio, você vai virando, vão vendo informações diferentes. É um exercício que eu convido, né, os pesquisadores a fazerem no arquivo do IEM. Nós temos uma pergunta que chegou à mesa, dirigida à professora Ana Maria Camargo, e eu vou passar a palavra a ela. Então, a pergunta é da Ieda Pimenta Bernardes, é sobre a fronteira que separa o público e o privado, especialmente em relação a documentos produzidos por agentes políticos, no exercício dessas funções públicas, né? A pergunta dela é se os arquivos públicos não deveriam ser o destino natural de acervos constituídos no exercício dessas funções públicas, né? E que equivocadamente são tratados como acervos privados. Bom, a pergunta é instigante, eu acho que ela dá muito, já deu muito pano para discussão. As pessoas supõem sempre que um titular de cargo público tenha constituído o seu arquivo pessoal às custas, né, da instituição pública, ou seja, retirando da instituição pública os documentos que lhe convinha, então, reter, né? Essa ideia, eu acho que até pode ser parcialmente verdadeira em alguns casos, ela não se justifica muito, né? Eu acho que os detentores de arquivos públicos, eles também exerceram outras funções que não fossem as públicas, porque se o destino natural seria o órgão público, e eu acho que ela tem razão, o projeto que o Arquivo do Estado fez nos anos 80 era pensar nos arquivos de pessoas que tinham exercido cargos públicos nas secretarias ou à frente do próprio governo do Estado,
como uma maneira de complementar a documentação pública, era a título de complementaridade, não como se eles pudessem cobrir lacunas da documentação institucional. E a ideia, naquela altura, era de ter também os arquivos na sua forma completa, quer dizer, não interessava ao arquivo do Estado apenas a documentação relacionada com aquele período da gestão, né, os documentos que naturalmente ele guardou para até se precaver de futuras incriminações. Quer dizer, nós sabemos que as pessoas que exercem cargos, elas mantêm consigo uma cópia de relatórios que fizeram, etc. Quer dizer, quase como testemunhos da sua atividade à frente de um determinado órgão. Muitas instituições fazem esse recorte, né, e acabam mutilando gravemente o arquivo. Há várias instituições, por exemplo, interessadas na produção literária, ou na produção artística, ou arquivos cientistas, mas eles não querem saber como é que as pessoas viviam, se tinha cachorro, quanto gastava com a iluminação da casa, quer dizer, querem aquilo que diz respeito à pesquisa, que é as coisas intermediárias da pesquisa, por exemplo. E não aceitam álbum familiar com foto dos filhos, dos antepassados, quer dizer, no Canadá, por exemplo, uma das instituições mais importantes relacionadas com a produção literária, tem uma atuação assim, muito ativa e agressiva até em relação à produção de obras literárias, contata o escritor enquanto ele está vivo, que também já cria um tipo de seleção. Aí sim, fulano ele vai ser monumentalizado numa instituição como essa, ele vai entregar só a produção literária dele, não outras coisas. Como há na Itália também uma instituição especializada só em diários íntimos, quer dizer, qualquer que seja a pessoa que tenha feito um diário íntimo, o resto não interessa, os diários, a tipologia documental que eles querem colecionar é essa. Então, o que aconteceria se nós tivéssemos esta postura, quer dizer, fazendo este recorte em relação ao período de governo? No caso de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que ele foi contemplado desde o tempo de Sarney. Nós temos uma lei feita, quer dizer, nós temos uma recomendação do CONAC a respeito dos arquivos presidenciais. Quer dizer, tudo aquilo que estava no gabinete do presidente é documento privado de interesse público, ainda que de interesse público, mas é considerado privativo dele, ele pode levar para casa. Quer dizer, isso foi uma determinação, algo estudado, e ele não foi transposto para situações estaduais. Nós vamos dizer que a ideia talvez pudesse prevalecer também em relação aos governos do Estado. Essa recomendação foi feita para os presidentes da República. Eu posso fazer uma provocação para complementar? Eu acho que para você, mas talvez também para a Ieda. Esses personagens públicos, eles atuam em diversas áreas. Eles são deputados, eles são vereadores, eles são governadores, eles são presidentes da República. E a quem, ao final, vai pertencer? A qual casa? Arquivo de qual casa? Essa é uma das coisas que eu iria dizer também. Quer dizer, a recomendação foi feita em relação aos presidentes da República. A inspiração para isso foi as chamadas bibliotecas presidenciais, né, nos Estados Unidos, né, então o Nixon, todos eles, né, tiveram e têm, né, as suas bibliotecas. O que elas têm muito parecido com o que nós temos também, porque os presidentes de Estado são iguais, quer dizer, não adianta a gente ficar admirando assim, o presente do Papa, porque ele deu igual para todos os representantes de Estado. Então aquele quadro do Vaticano, com moldura dourada, que todo mundo acha lindo, né? E não é assim uma coisa, são os presentes tipicamente de Estado. Bom, essa ideia de que então o presidente da República, desde o tempo de Sarney, começaram a ter os seus arquivos levados por uma instituição, gerenciados por eles, nós podemos discutir se isso depois vai ter continuidade, porque enquanto esses titulares forem vivos, estão vivos, aquilo pode ainda ser conduzido. E depois? Né? Qual seria, por exemplo, o governo Mário Covas? O que aconteceu com o arquivo de Mário Covas? Que foi um político importante em São Paulo,
Ele, vamos pensar, ele foi prefeito em Santos, ele teve uma atuação em várias áreas, quer dizer, qual delas seria, vamos supor que seja o arquivo do Estado, do governo. Foi criada uma fundação, né, privada, de direito privado, para abrigar o arquivo dele. Essa fundação funcionou praticamente até o ano passado, ela não teve continuidade. Então, e essa documentação acho que está em negociação com o arquivo do Estado, eu não sei como é que está isso. Mas, então, viria para cá, mas não porque de imediato se pensou nisso. Passou por essa fundação que não teve condições de se manter, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante, porque o órgão público ele tem condições de estabelecer uma política que não fragmenta o material. Vamos supor, ele recolhe esses arquivos e eles vão ser mantidos tal qual foram, enfim, permaneceram até o final, ou nesse momento da transmissão. Sem necessariamente uma mutilação em relação a outras atividades ou coisas assim, quer dizer, ele acaba sendo preservado. Eu acho que as condições do órgão público de manutenção, elas são muito superiores, apesar de todas as carências que nós sabemos que existem nos órgãos públicos, elas são superiores dessa fundação. Não tem, quer dizer, o Mário Covas, não sei se vem para cá, né? Mas talvez fosse este o destino mais adequado para o arquivo do Mário Covas. E assim nós podemos multiplicar esses exemplos em relação a uma série de outras figuras. As tralhas do Lula. Como? As tralhas. Pois é, os presentes, né? O Lula, nesses últimos episódios, ele se manifestou assim, com muita espontaneidade a respeito do material que ele teve que trazer para o Brasil. Quer dizer, de todos os presidentes, desde o Sarney até ele, o que ganhou mais presentes, o que acumulou mais, que teve mais cartas do povo brasileiro, pedindo coisas, criticando e elogiando, foi ele, sem dúvida. Os containers imensos, eu fui ver, fui chamada para ver também esse material, com os presentes que ele ganhou. Qualquer manifestação de bursite, ele recebeu garrafadas do povo brasileiro todo. E coisas decotadas, quer dizer, ele foi, durante esses 2 mandatos, a pessoa que mais recebeu, e ele se referiu a esse material como as tranqueiras, porque nem todo presidente tem a condição imediata de transformar esse material numa fundação, né, ou no instituto em que esteja preservado. Qual é o destino? O governo federal também não quer isso. Desde o tempo do Sarney, quando foram discutir, afinal, chamaram até um bibliotecário, uma museóloga e um arquivista para discutir onde iriam ficar as coisas, os presentes, os objetos do Museu Nacional, os livros iriam para a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional ficaria com o resto. Essa divisão é totalmente sem critério, a gente já sabe, né? Porque é objeto que perdeu a condição documental ou o contexto em que aquilo entrou. Mas o que se constatou naquela altura é que a nação não tinha interesse nenhum em preservar nada daquilo. Quer dizer, nessa discussão que foi feita depois no CONARC, nem me lembro agora exatamente quando foi, a data dessa resolução, estabeleceram até um valor, né, para as coisas. Então, os presentes acima de um determinado valor são da nação, o resto não. Ninguém quer, né, é uma tranqueira, como disse o Lula, quer dizer, é uma tranqueira em termos, né, se a gente for pensar bem, é uma documentação muito interessante, sobretudo essa documentação que talvez não seja ainda de livre acesso, porque as cartas do povo brasileiro para o presidente da República, ou para o titular do governo, elas são uma expressão, vamos dizer, da cultura de um povo, de uma sociedade inteira, muito importante para caracterizar o país. Agora, tem já estudos feitos sobre esse tipo de material, na França, em outros lugares, quer dizer, trabalhados por antropólogos, né, esse tipo de material, mas é um material cuja disponibilização pela internet causa problemas em pessoas são pessoas que assinam as cartas pedindo coisas, se queixando, né, dizendo das suas misérias pessoais ou criticando. E tem até na categoria do
Palácio da Presidência da República, tem um protocolo de várias pessoas só para receber esses pedidos, essas cartas, né, para encaminhar, vai uma para a saúde, está pedindo uma cadeira de rodas, outra está pedindo emprego, não sei o quê. Tem uma categoria que chama excêntricos, porque tem gente louca que escreve todo dia para o Presidente da República, coisas ininteligíveis. Então tem lá, dentro do Palácio, assim, as cartas de excêntricos, certo? Então só esse material seria já também nem sei, um material para fazer uma análise da patologia, sei lá do que, né, social, alguma coisa assim. Bom, pode fazer a próxima pergunta. Bom, desculpa, eu não sei se alguém falou. Eu perguntei se Agora se eu posso fazer a pergunta. Pode. Que eu tenho aguardado. Bom, primeiro deixa eu identificar, eu sou da Secretaria de Gestão, Planejamento e Gestão. Eu vim aqui como um cidadão, não entendo de arqueologia. Me interessou o Júlio Prestes, porque eu queria talvez me aprofundar na ideia de sentir alguma pessoa que é alijada do poder, né, como aconteceu na época dele. Houve golpe, né, não teve impeachment, foi golpe mesmo, não tem dúvida. Então eu queria saber um pouco vocês me passaram disso. E como cidadão, eu quero fazer uma pergunta do que eu vi, do que me interessou para a Sônia. Eu queria saber, Sônia, se a acervo, a construção de acervo, referente ao movimento social de combate à fome e miséria, do Herbert Souza, Betinho, né, que tanto avançou a consciência da sociedade quanto a essa questão da fome. Porque na época hoje a gente fala, né, que a dona Ruth Cardoso começou com um programa, depois o Lula, e o pessoal esqueceu do Betinho, né? Para mim, eu acreditei foi na palavra do Betinho, porque ela tinha aquela dúvida, nós vamos ensinar a pescar ou dar o peixe? Aí o Betinho falou, pessoal, nós vamos ter que, o melhor, o certo é ensinar a pescar, mas não dá tempo, nós vamos ter que dar um pouco de peixe para o pessoal. E fez um movimento social assim, abrangente que avançou com a consciência da coletividade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu gostaria de ver marcada, né? Uma documentação que guardasse. Não que eu lembro. Diretamente, você fala assim, o arquivo pessoal dele, diretamente, existe alguma coisa, alguma correspondência difusa em diversos fundos que ele mantinha, e isso existe mesmo. Existe alguma coisa do Enfio também, ali alguma produção do Enfio, né? Mas diretamente um conjunto destinado só a ele, não. O trabalho do pesquisador também é um trabalho de levantamento de dados, né? É difícil a gente... Eu até desconfio quando a gente chega no arquivo e te dão o pacotinho pronto, entendeu? Está tudo que tem, né? É um trabalho de averiguação, né? Inclusive de pesquisa preliminar, quando a gente vai num arquivo, né? Entender o que essa pessoa, qual foi o papel dessa pessoa no momento, as relações que ela mantinha, e a partir das relações interpessoais dela, né, é que a gente consegue fazer levantamento, às vezes, de documentação pouco conhecida, né? Eu recuso um pouco o termo inédito para documento, porque eu acho muita audácia, né? Quando você está descobrindo um documento inédito, você tem que garantir o que é inédito e o que não é inédito, mas às vezes é mais conhecido ou menos conhecido. Então tem que ter, quem chega já conhecendo essas relações interpessoais, vai ter uma facilidade maior para levantar dados. Tem alguma coisa e está difusa lá dentro do CDM, no caso. Sônia, eu queria aproveitar aqui a sua resposta e engatar uma outra que faz referência ao que você estava comentando. A Denise Gonçalves, do Centro de Memória do Unicamp, ela te pergunta em que situações o CEDEM recebe conjuntos documentais sobre custódia. Em que situações? Bom, a partir de agora, diante da política estabelecida, né? Tem que vir a proposta e... eu estava procurando. Tá aí. Primeiro tem que vir uma proposta. Não. Tem duas coisas. A manutenção do que já existe. Eu estou querendo saber, assim, porque o Centro de Memória ele tem documentação sobre custódia, mas são documentos públicos. Não pode ser doado, né? A documentação pública, ela necessariamente tem que ficar no seu lugar do Centro de Memória, do Centro de Documentação, ele só recebe através de doações, assim como os outros centros de documentação do Unicamp. Nenhum recebe conjuntos privados
em conjuntos privados de entidades, instituições, de pessoas ou de entidades, sob custódia. Eu gostaria de saber do cedente Quando recebe? que situações... Neste momento, após a política, excepcionalmente. Né? Existe um entendimento atual de que a ação de custódia sobre um acervo que não é da sua propriedade é uma responsabilidade, tem que ser muito bem examinado os prós e os contras dessa situação. Agora, que existem vínculos de mais de 20 anos com determinadas instituições, que o convênio ele vem sendo renovado progressivamente, também não é um relacionamento, não é um casamento que pode ser simplesmente cortado porque agora não te quero mais. Ao contrário, né, a quebra desse vínculo Quais são esses conjuntos? Os documentos do Instituto, os acervos do Instituto Astrologildo Pereira, por exemplo, Fundo Astrologildo Pereira, Fundo Roberto Morena, a coleção Asmob. É que não deu tempo de explicar cada um dos casos, e cada um dos casos é bem complexo. O Asmob, que é o Arquivo Histórico do Operariado Brasileiro, ele foi constituído na Itália, olha a complexidade, para abrigar determinados fundos ou coleções que corriam risco aqui no Brasil. Ele foi constituído a partir do acervo justamente do Roberto Moreno, que morreu em Praga. Então, pegaram o arquivo pessoal dele que estava em Praga, enviaram para Milão, para a Fundação foi o Trinelli, que aceitou acolher e abrir uma linha de acervo que eles deram o nome Asmob. Logo depois foi retirado também numa situação quase cinematográfica. A esposa do Roberto Moreno também conseguiu enviar sob os panos, isso foi em 76, parte do acervo que estava aqui no Brasil. Numa operação quase cinematográfica, retiraram o arquivo do Astrologildo Pereira. Então ele foi, conta a história, que ele foi no Fusquinha aí, umas 7, 8 viagens durante a madrugada de São Paulo para o Rio de Janeiro para poder embarcar lá, um pouco escondido no navio, e mandarem para a Itália. E outro principal conjunto é a coleção que ficou inicialmente tinha o nome Memórias do Exílio, que foi constituída dentro desse arquivo, desse Asmob, né, na Fundação Trinelli, sobre os movimentos de resistência contra a ditadura militar. Então é uma constituição de arquivo. Para isso, só que não é uma pessoa jurídica. Para você estabelecer um convênio, você precisa ter uma pessoa jurídica, precisa ter duas partes, né? Então, a criação do IAP foi uma forma jurídica de regularizar esse acervo e conseguir estabelecer convênio. Um convênio que está em processo de renovação agora e ainda está caminhando é o MST, por exemplo. O MST tem toda uma estrutura administrativa impressionante, contudo, ele é movimento, ele não tem PJ. Você não consegue estabelecer convênio. Então você acaba, ele mesmo, para conseguir viabilizar várias coisas, ele abre pessoas jurídicas, né, diversas para conseguir atuar. Uma delas, hoje em dia, a que mais dá vazão para a situação administrativa dele, é a Escola Florestan Fernandes, a Escola de Formação, né? Ele acaba atuando. Então, assim, cada caso é um caso muito particular. Os acervos de memória, essa memória social, eles são altamente complexos e duplicados, porque era uma estratégia de resistência, de não se perder informações à duplicação. É por isso que o Asmob tem um pouco aqui no Arquivo do Estado, perfumado, tem um pouco lá no Unicamp, tem os originais estão CD e tem espalhados em mais outros locais aqui no Brasil, porque era uma estratégia de sempre reproduzir, porque é mais difícil de eliminar, porque a preocupação constante durante esse período de ditadura era justamente que os arquivos desaparecessem. Né? Então, isso é uma condição específica. O CEMAP, que é o Centro de Documentação Mário Pedrosa, ele tem uma outra história. Ele ficou um tempo, ele foi no CAP, na USP, até que o CAP entendeu por bem que não era mais sua linha de atuação e abriu mão desse acervo, ficou um pouquinho no limbo, determinado tempo, até que por um acordo ali,
acabou sendo recolhido para o CEDEM. Mas um problema desses centros de documentação, o CELAP ele conseguiu achar uma solução para ele, é a manutenção da estrutura física, da sua própria pessoa jurídica. Às vezes ela se esvai. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma coisa que chama CEDESP, que é um centro de documentação criado pela Luísa Erundina só para receber a documentação da gestão municipal dela aqui em São Paulo. Por quê? Estratégia de duplicação de documentos. São os documentos da gestão administrativa municipal que foram reproduzidos a toque de caixa, porque logo após a sua gestão quem ganhou foi o Maluf, com medo de que desaparecesse a atuação da prefeita Luísa Erundina. Ela duplicou acervos e montou um centro de documentação, que existiu independentemente uns 4 anos, depois não conseguiu se manter, aí depositaram dentro da Unesp, continuou existindo administrativamente, enquanto pessoa jurídica há alguns anos, e depois também fechou porque eles não se mantêm. O problema de instituição é sério, então cada caso de convênio é muito pontual, é analisado. Por quê? A gente aceita e como aceita, e eu vou falar de relação para mais. Desculpa. Muito obrigado. Em razão do horário, damos término ao nosso seminário, agradecendo imensamente a participação dos palestrantes e a presença de cada uma das senhoras e senhores. Lembrando que o certificado será enviado por meio eletrônico. Muito obrigado e até a próxima. Não.